Vamos continuar a falar sobre emprego, mercado de trabalho? Então, vou aqui para o telão interativo porque o nosso assunto é semana com 4 dias de trabalho no Brasil. Uma proposta sendo estudada aqui no país. E para falar sobre o tema, eu estou com a Flávia Farias, que é psicóloga e executiva da Odgers Brandstone. Boa tarde, Flávia. Seja bem-vinda ao Jornal Litoral. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Maravilha. Prazer Obrigada aí recebê-la pelo aqui, convite para contribuir. Perfeito. Agradeço. Afinal de contas, estamos num feriado. Vamos seguindo, então. Primeira pergunta que eu faço. Qual o objetivo da pesquisa da semana com 4 dias de trabalho no Brasil? Foi lançado no Brasil como uma forma de trabalhar menos e melhor, com mais qualidade de vida, né? Essa ideia já veio mais ou menos desde 2019 na Nova Zelândia, passou pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e agora estamos em 2023 fazendo um projeto piloto. Então a ideia é trabalhar menos e melhor, de forma mais inteligente para que os funcionários estejam mais engajados. Como você enxerga a adoção dessas práticas por empresas brasileiras em comparação à organização em outros países, por exemplo? Olha, existe, Thiago, uma questão muito importante que está sendo discutida, que é em relação à questão cultural. Desde da cultura de outros países e a cultura brasileira, que é totalmente diferente. Se a gente for considerar a cultura brasileira, a cultura da colonização, da escravidão, isso é um processo de transformação que demora muito tempo. Né? Então, a gente, por mais que a gente esteja ainda inovando, mudando com a questão da diversidade, SG, toda a questão de gestão diferenciada de liderança, existem raízes ainda em toda a nossa história. Então, acho que o primeiro ponto é a questão cultural, né, que é um ponto de reflexão. Existe a questão também da nossa legislação, né, desde trabalhista, para a questão também tributária, para que isso ajude os empresários a trazerem empregos com carga horária reduzida. Perfeito. Agora, tu acha que existe alguma resistência por parte do empresariado, dos donos dos negócios? Boa pergunta. Eu diria assim, acho que não resistência, mas toda transformação ela tem uma resistência, né? Qual que seja, desde o menor até o maior. E isso é um impacto muito grande, pensando no Brasil, em empresas e funcionários. Eu digo mais que é um ponto de reflexão. Se a gente for pensar assim, benefício, custo-benefício, eu implementar 4 horas de trabalho no meu negócio, no varejo, por exemplo, eu vou aumentar a minha estrutura de gente ou eu vou reduzir meu horário no mercado, né, de servir o mercado? Ou eu vou aumentar o custo, porque o ganho, um benefício futuro de médio e longo prazo, vai ser algo que vai fazer sentido para o meu negócio. Ou não, eu preciso de um retorno a curto prazo. Então, eu não digo que é uma resistência, mas acho que avaliar bem os riscos, os impactos e os possíveis retornos. Certo. Ô Flávia, você acha que isso pode influenciar a competitividade de talentos no mercado de trabalho? Olha, Thiago, eu tenho discutido bastante sobre esse assunto. Sim, ele impacta porque se as empresas pensam em reduzir carga horária, elas vão ter que pensar de outra forma. Vão aumentar a estrutura, elas vão trazer modelos ágeis para que a tecnologia ajude com a inteligência inclusive artificial, outros modelos de transformação digital, a substituir a mão de obra humana para tarefas operacionais por uma tarefa mais relacional, inteligente. Então, isso requer que gera um impacto em que o profissional ele vai ter que mudar. Se ele fazia, por exemplo, criar currículo, que a Odgers ela faz seleção de executivos, e não precisa mais de braço operacional para criar currículo. Tem a tecnologia que faz uma triagem de 40 mil currículos em 2 horas. Então, não precisa mais de braço. Aquele braço operacional ele vai dedicar que outras habilidades? Mais relacional, mais analítico, mais digital. Que outras habilidades ele vai ter que se reinventar, porque a posição dele não vai mais ser necessária a atividade que ele fazia antes. Então, precisa inovação, precisa jogo de cintura, precisa estar atento ao que o mercado está trazendo para que você se atualize. Não só a empresa se atualizar, mas o profissional se atualizar. Atualização e qualificação profissional, então essa é a chave para ingressar nesse mercado competitivo. Sim, mas tem uma coisa muito mais importante que chama postura. Postura? Porque assim, postura, né? A tecnologia não funciona se não for atitude humana. Por mais que você busque inovação, se você não se adapta ao novo modelo, não funciona. Não é habilidade só técnica, é habilidade comportamental, entende? Não tenha dúvidas. Agora, a implementação de uma semana de trabalho um pouquinho mais curta, ela pode afetar, né? Então, a gente estava conversando lá no começo da nossa entrevista, né? A eficiência, a produtividade das organizações. Na sua opinião, pode aumentar?
A produtividade, sim. Eu até estava comentando que assim, não é questão de dia de trabalho. É sim como a gente engaja os profissionais para que eles produzam melhor. Se o profissional com 5 dias ele produz bem, porque existe um modelo de liderança e de gestão eficiente, o profissional ele vai produzir bem também em 4 dias. Com certeza, Né? não Então, tenha existe toda dúvida. uma questão da questão de gestão, que gestão é processos, é rotina, liderança é engajamento, é inspiração, é mobilização, é influência. Então, tem esses dois aspectos bem marcantes aí na gestão dentro das empresas. Maravilha. Flávia, então, uma dica para o pessoal que está assistindo o Jornal Litoral, se qualificar, estar pronto para o mercado e questão de postura. Marque isso aí, postura, certo? Postura, muito bem. Perfeito. É isso Flávia, mesmo. também para o pessoal que está em casa assistindo o Jornal Litoral, o pessoal que quer conhecer o trabalho da Odgers Brandstone, como é que faz? Tem as redes sociais, as A mídias? Ojas, sim, a Ojas Burnson é uma empresa de seleção de executivos. A gente está no Brasil há quase 25 anos e no mundo há 55. O site é Odgers Burnson, é um nome em inglês, né? Então, Aham. a gente pode até divulgar para vocês depois. Nós somos pioneiros aí no programa CEO por um dia, onde a gente disponibiliza jovens estudantes no final da faculdade para passar um dia com o CEO. Então, a gente faz a seleção desses jovens, os empresários disponibilizam um dia do presidente, e esse jovem vai passar um dia com o presidente para ver a experiência de ser um executivo no futuro. Perfeito. Então, Flávia, quero a Ojas, agradecer mais uma vez sua participação aqui no Jornal Litoral, sua disponibilidade aí em pleno feriado. Obrigado, viu? obrigada, Thiago. Um abraço. Um abraço.